Com relação ao continente europeu, a gente vai dar continuidade aos aspectos físicos. Já vimos os limites do continente, regionalização, países que integram e entre outros. Observe também que durante essa leitura você vai identificar que existem muitas ideologias divergentes e convergentes na Europa. E esse belo continente ele passa por várias transformações, tanto ideológicas como físicas. E essas transformações elas fazem parte da moldura que é o planeta Terra, ou seja, estamos na era Cenozoica, nas eras que compreende as divisões do nosso planeta, e é importante que você identifique um fator curioso com relação a esse continente, o relevo europeu. Esse relevo é quem define que a Europa é um continente, ou seja, fisicamente. Lembra que eu falei na aula anterior os Montes Urais? Então, a Europa ela é formada por planaltos, planícies centrais, cordilheiras e dobramentos, cordilheiras recentes. Isso estão relacionados à formação tectônica, assim como a Cordilheira dos Andes. Quando você analisar esse mapa, você vai identificar algumas características importantes, porque a legenda ela nos informa, a altitude relacionada a isso. Observe os Alpes escandinavos, onde está a Noruega, aí parte da Suécia, e a Finlândia também. Você observa os Montes Urais, aqui, que separa a Europa da Ásia. O Cáucaso, que faz a separação também dessa outra parte asiática. Aí tem os Alpes, que você já identifica pela coloração que essas são as partes altas. Então a Europa é cercada por uma cadeia de montanhas. E no meio, como diz o título, a planície central. Uma parte de observação que você vai fazer nesse conteúdo é a ideografia europeia, porque ela é pobre. Essa ideografia ela não é tão rica como a do Brasil, mas os rios são muito importantes. Tem rios fantásticos na Europa. E limpos, navegáveis, utiliza-se ele para todos os fins, desde abastecimento para vias de transportes. E esses rios, você vai fazer uma leitura para saber a importância e onde se localiza cada um. O Volga, o Danúbio, o Reno, tá vendo? Você tem o Sena e tem o Tamisa. Esses rios eles são importantíssimos para a integração europeia e para a economia também. É interessante que você também analise o clima. Os climas da Europa eles estão divididos nesses 7 aqui. Polar, frio, temperado, subtropical, mediterrâneo, frio de montanha e semiárido. É interessante que você relacione esse conteúdo com a vegetação, porque o tipo de clima é o tipo de vegetação existente ali. Porque a vegetação ela só é característico de acordo com o clima. Por exemplo, o clima semiárido tem uma vegetação semiárida, no nosso caso aqui a caatinga. Analisando esse contexto, você vai identificar algumas correntes marítimas que são importantíssimas para o clima europeu. Você vai fazer uma análise sobre esses climas, essas leituras, e não tão importante destacar os problemas ambientais da Europa. Apesar de ser um continente moderno, com países que têm leis que se preocupam com o meio ambiente, a Europa ela sofre constantemente com o processo da industrialização, e com o processo também da produção de energia, que uma boa parte da produção energética europeia é através de fósseis. A Alemanha é um país moderníssimo, limpo, mas tem um problema ambiental. A produção de sua energia é através de fósseis, as termoelétricas. E é interessante que você vá identificar esse conteúdo lendo. Tem a questão de Chernobyl, o acidente nuclear de Chernobyl. Lembra quando eu falei que a Rússia saiu do G8 por conta dessa região aqui, da Crimeia, que foi retomada da Ucrânia? E ela foi punida com isso. E a gente tem um exercício relacionado. Esse exercício ele vai da página 126 à página 131. Tá ok? Você vai complementar sua leitura com esse exercício. Então, bons estudos e lembre-se, o exercício, assim que você envia para mim, é a confirmação da sua chamada. Bons estudos.